Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero. Não esqueça de se inscrever no canal e bater no sininho para ativar as notificações. Bom, esses três foram os fundos imobiliários mais pedidos aí durante a semana nos comentários dos meus vídeos. Então, se você quiser também que eu faça uma análise de um fundo, de uma ação, deixa aqui nos comentários 2 fundos, 3 fundos, uma ação, 2 ações. Os mais pedidos eu começo a fazer vídeo, lembrando que nada disso aqui é uma recomendação de compra ou de venda de ativos. Mas afinal de contas, depois dessa queda recente aí no mercado de fundos imobiliários, onde vários fundos caíram, a gente vai falar disso aqui. Será que já está na hora de voltar? Será que eu estou voltando, já que não é nenhuma recomendação, que eu não estou analisando o que você deve fazer, mas o que eu estou fazendo? Eu comprei e vendi já alguns fundos aqui dessa lista. Então, eu vou falar um pouquinho desses 3 casos, pontuando algumas coisas do mercado, por isso que é muito importante que você fique até o final desse vídeo, tá? Então vamos lá. A primeira coisa é a seguinte, ao longo das últimas semanas, principalmente durante essa queda, eu vim pontuando a minha teoria de que não há uma bolha no mercado. Então, a minha teoria, pode ter gente que acha que existe uma bolha, eu acho isso meio ridículo, tá? Meio bobeira. Muita gente implica com o mercado de fundos imobiliários, aí chega no momento de queda, o cara fica lá, tá caindo, é uma bolha, vai explodir. Aí daqui a pouco sobe, a pessoa some, daqui a pouco volta. Isso é assim mesmo, isso é natural, né? Tem sempre uma turma que fica falando e esse pessoal nunca ganha dinheiro, porque está sempre apontando alguma coisa errada. Então, eu acho que não passa por uma bolha, é uma correção. Ano passado o mercado esticou muito, principalmente em dezembro. Vários fundos subiram, muitos fundos da minha carteira, nossa, deram uma disparada absurda e isso tem muito a ver com a Selic nos últimos anos, tá? Então a gente tinha uma taxa, a gente já falou disso aqui, de 15% ao ano, você ia para a praia, ganhava 15% sem fazer nada, e aí de repente agora você vai ganhar aí, tirando impostos, tirando tudo, sei lá, 3,5%, sem risco, né? Quer dizer, com risco muito baixo. Então com a queda da Selic, as pessoas começaram a olhar, pô, eu vou ganhar 4, 5% na renda fixa. Aí começaram a procurar, opa, tem esse tal de fundo imobiliário aqui, quanto está dando? 7, 8, 9% ao ano. É para lá que eu vou. Então a queda da Selic, né? E essa questão da saída da renda fixa fez com que o mercado crescesse. E o que tem de muito positivo? Muita gente está olhando bolha, bolha, é isso, é aquilo. E eu já estou olhando um lado muito positivo. E o que é, tá? Eu acho que esse crescimento trouxe muita liquidez, muita liquidez. Talvez enquanto eu esteja gravando esse vídeo, nós já tenhamos aí 700 mil investidores no mercado de fundos imobiliários. Eu estou esperando o último relatório, ainda não sei, mas nós temos muita liquidez. Então, os maiores fundos, eles têm milhares de negociações todo dia. Fica muito fácil o sujeito entrar com 100 mil, 200 mil. Já não há aquele problema de você investir num fundo e aí, de repente, querer tirar o seu dinheiro e não conseguir durante um dia. Nós temos o conhecimento, que é o que eu estou fazendo aqui, porra, que é muito importante. Quer dizer, há 6 meses talvez você não soubesse nada sobre fundos imobiliários e hoje você está assistindo o meu 5º vídeo, meu 10º vídeo, meu, sei lá, 4º vídeo que você está vendo, mas eu já tenho mais de 100 vídeos aqui no canal e muitos deles falando sobre fundos imobiliários. Então, eu estou trazendo conhecimento, você está absorvendo conhecimento e mais pessoas estão começando a entender o seguinte, existe um mercado de fundos imobiliários. E nós temos aí a diversificação. O que eu estou querendo falar com diversificação? Há 6 meses atrás ou um ano atrás, quando você montava a sua carteira, de repente você pensava assim, um pouquinho de renda fixa e ações ou fundos de investimentos. Agora, para sempre, você vai lembrar dos fundos imobiliários. Então, quem teve um contato e investiu em fundos imobiliários, para sempre vai lembrar desse mercado. Isso é importantíssimo. Esse contato, vamos chamar isso de exposição. Essa exposição que você teve ao mercado de fundos imobiliários, ela é eterna. Sempre você vai estar olhando aí e colocando os fundos imobiliários na sua carteira. Então, eu acho que independentemente dessa queda agora de janeiro, o mercado de fundos imobiliários está passando por um belíssimo momento de expansão, tá? E como toda expansão, nós temos problemas, né? E muita gente fala que é bolha, mas eu não acredito nessa questão de bolha. É óbvio que, por exemplo, eu vou dar um caso, vamos pensar aqui uma situação. Imagina que essa história da China, de doença e tudo mais, espalhe e aí tragam para o Brasil, acaba com o alimento e tal. O governo vai lá e dá um tapa na Selic. O governo joga a Selic para 8%. Os fundos imobiliários vão desabar.
Desabaram porque era uma bolha? Não, desabaram porque houve uma realocação de ativos, as pessoas migraram de uma coisa para outra. Então não vamos confundir bolha com realocação de ativo. Tem muita gente falando besteira, mas tudo isso traz também riscos. Tudo isso traz também riscos, né? E é por isso que, falando em risco, eu vou começar falando do XPCM11. XPCM11. E falou em fundo imobiliário, falou em relatório. Eu só faço análise para mim de fundos imobiliários baseado nos relatórios. Por quê? Porque se eu errar, cometer algum erro e tudo mais, e foi enganado, foi pela gestão, pelos administradores, aí é um crime, né? Eu não escutei num fórum, não foi alguém que me contou, eu olhei no relatório que teoricamente deveria trazer as informações auditadas, verídicas e tudo mais. E para quem não conhece, o XPCM, olha só o que eu vou falar, é um fundo imobiliário com um ativo, um prédio, um inquilino, que é uma estatal, que é a Petrobras, e fica em Macaé. Então, quem tem esse fundo imobiliário ou quem está buscando informação, a minha avaliação para mim é péssima desse fundo, é péssima. Eu já tenho vídeo aqui no canal sobre ele, porque o que aconteceu? Um prédio em Macaé, eu conheço bem a região, porque eu sou do Rio de Janeiro, apesar de morar em Santa Catarina, já fui várias vezes para Macaé, e é uma região que se desenvolveu Macaé por causa do petróleo, tá? Por causa do petróleo. E com a crise que nós tivemos na Lava Jato, todos os problemas, a queda do preço do petróleo, a Petrobras avisou que vai sair deste prédio, Quando ela avisou, vou colocar o gráfico aí para vocês na tela, despencou o valor do fundo, despencou. A Petrobras continua lá, isso tudo está aqui no relatório, tá? Eu vou avisar aqui, foi no dia 10 de julho que ela avisou que estaria saindo no final desse ano, no final de dezembro, tá? Tem uma multa de R$8 por cota, mas a questão é a seguinte: por que as pessoas estão investindo em fundos imobiliários com um ativo, um inquilino, no interior, num local onde é derivado de uma commodity, por exemplo, né? Quer dizer, a Petrobras saindo desse prédio, quem vai entrar nesse prédio? Qual é o interesse nesse prédio? Só se a região voltar a ficar pujante com a economia do gás, do petróleo, somente isso. Então, assim, é um risco enorme. Eu não vejo nenhum motivo para alguém investir num fundo desse. Eu não estou dizendo que o fundo, a gestão dele é ruim, nem nada disso, mas assim, eu não sei qual a vantagem de investir num fundo imobiliário com um ativo, um inquilino, que é uma estatal, num local onde você não vai ter uma reposição do inquilino. Por que eu estou falando isso? Vamos dizer o seguinte, que fosse um ativo, um prédio, com um inquilino, ok, na Avenida Paulista, na Faria Lima, entendeu? Se esse inquilino saísse, a possibilidade de reposição dele seria muito maior, porra. Alguém, um escritório poderia pegar, uma empresa, você fracionava. Agora, um prédio em Macaé é muito complicado, porque mesmo que você divida, eu não sei, já falaram que uma empresa de educação ia pegar algumas coisas. O que pode acontecer agora? Pro lado bom, tá? A Petrobras pode desistir de sair, a Petrobras está melhorando tudo, mas ela pode desistir de sair, seria bom para o fundo. O fundo pode alugar para alguém, uma universidade, um hospital, seja lá o que for. E péssimo, ninguém pode alugar, pode ficar vazio. E aí vai ser um problema, vai começar a gerar despesa sem nenhum tipo de receita. Então, assim, na minha carteira, para quem me perguntou desse fundo, XPCM não tem nenhuma possibilidade de entrar. Quem está entrando nesse fundo é por especulação, esperando uma melhora. Não critico isso não, tá? Cada um que faça a sua estratégia, mas tem que estar ciente de que isso aqui pode acabar de forma muito feia, tá? Dito isso, vamos falar de coisa boa aqui. Então, falei do XPCM, vamos falar agora do HGLG11 e do MXRF11. Aqui que interessa. Por quê? São dois fundos que passaram praticamente o ano inteiro de 2019 na minha carteira, analisando, fiz vários vídeos sobre a minha carteira aqui, já falei deles recentemente, eles sofreram uma queda, né? E antes dessa queda eu vendi. Falei no meu Instagram, o link está aqui na descrição. Na semana eu vendi 1 ou 2 dias antes de começarem as quedas, né? Por quê? Tava me incomodando o valor dele, o valor da cota sobre o valor patrimonial. E eu vou colocar aí na tela para vocês como estava a minha carteira inteira naquele dia. E eu postei avisando. Então eu vou colocar aí na tela para vocês. Deem uma olhada. Ó. No dia que eu vendi, estava assim, ó, HGLG. O preço sobre o valor patrimonial estava 1,65. Ou seja, né,
nós tínhamos 65, a cota estava valendo 65% a mais do que o valor real do fundo, no HGLG. E no MXRF11, 1,43. Então, esta é a minha carteira que está aí na tela para vocês. O que eu fiz? Como estava me incomodando, né? Essa continuação do rally de alta dos fundos imobiliários, estava aparecendo alguma coisa já um pouquinho mais irracional, estava fugindo do preço do que eu acredito, porque o valor sobre o valor da cota sobre o valor patrimonial estava muito alto e isso estava espremendo demais os yields. Já ia começar a não valer a pena. Então, assim, mesmo os fundos sendo bons, esses dois fundos são muito bons, tá? Na minha opinião, não é uma recomendação. Mas começa a não valer a pena, porque se eu tiver num fundo desse, ele estiver me pagando 3% ao ano de yield, para mim não vale a pena. Eu consigo isso em outro investimento tão bom quanto. Começa a não valer a pena, né? Quer dizer, eu posso ganhar muito pouco e posso perder muito. Então, neste momento aqui, eu vendi os dois fundos imobiliários. Então, eu vou pegar o relatório aqui, tá? E nós vamos falar do HGLG, Então, o HGLG a gente já falou aqui, recentemente eu falei, um fundo com 2,5 bi de valor de mercado, quase 150 mil cotistas. Eu acho que já passou de 150 mil cotistas, tá? Nós tivemos aí uma notícia ruim, né? Porque a FedEx, a Federal Express, avisou que vai sair, isso vai aumentar a vacância do fundo, mas também não é nada assim absurdo, não vai depreciar o fundo HGLG. Nós temos aí uma situação que eu não gosto, mas não é nada também que seja muito ruim, mas é essa questão da concentração do fundo na Volkswagen, né? É complicado, mais de 30% do fundo está alocado para a Volkswagen, mas também é um inquilino que não é tão ruim assim. Então eu acho assim, ó, continua um bom fundo, é um segmento que a gente acredita que vai melhorar no Brasil, logística, tanto que por mais que a FedEx saia, eu continuo acreditando no fundo, né? Eu vendi ele, eu vou falar aqui as estatísticas para vocês. Eu vendi ele a 211,51, enquanto eu gravo esse vídeo, o último fechamento foi 182, tá? Foi 182, e aí aconteceu uma coisa curiosa. Lembra que eu falei para vocês que a cota estava majorada e acima, 65% acima do valor? Isso já caiu para 1,34, para 34%. Então já melhorou um pouco. Vocês entenderam? Quer dizer, existe, tá, uma possibilidade desta semana eu voltar para esse fundo. Não é nada garantido, eu vou falar lá no meu Instagram se eu voltar, mas existe a possibilidade de eu voltar. Então, é um bom fundo, um fundo de logística, vários galpões, eu tenho alguns vídeos aqui. Sobre o MXRF11, é um fundo com uma complexidade um pouquinho maior. Por quê? Porque esse aqui ele é meio simples, né? São galpões alugados, está ali, Volkswagen, lojas americanas, tá tudo bem, né? FedEx que vai sair, tá tudo bem. O MXRF11 é um fundo que majoritariamente ele lida com CRIs, tá? Certificado de Recebíveis Imobiliários. Depois eu vou gravar sobre isso. Então ele precisa de uma gestão mais ativa, tá? Eles compram recebíveis, vendem recebíveis, é um negócio ali, tá fazendo um negócio, o tempo inteiro eles estão fazendo um negócio, né? E tem que avaliar também se esses recebíveis são bons, não são, acompanhar. Eu vou colocar na tela para vocês conseguirem entender aqui a quantidade de CRIs, como são os contratos, são muitas movimentações, tá? Mas eu gosto. Por quê? Porque faz sentido na minha carteira ter um fundo de CRI e eu tenho esse fundo há bastante tempo, então eu quero manter ele. Só que conforme eu mostrei na minha lista ali para vocês, o preço dele estava esticado para mim. Para mim estava esticado, tá? Eu achei que estava esticado, então eu vendi. Só que ele caiu bastante. Quando ele caiu, o que eu fiz? Eu recomprei. Então, MXRF11, tô olhando aqui o preço que eu vendia a 14,38, tá? E recomprei a 12,14. Inclusive, eu vou pagar os impostos aqui e vou recomprar novas cotas com saldo. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo pagando os impostos, como se paga os impostos, e mostro para vocês como vale a pena fazer esse tipo de operação em alguns momentos. Porque eu fui criticado por algumas pessoas que me dizem o seguinte: ah, mas esse negócio de ficar girando patrimônio é ruim. Galera, olha só, é ruim se você ficar fazendo isso o tempo todo e não conseguir tirar proveito. Mas volta e meia você pegar oportunidades em que um ativo bom esticou demais, você sabe que ele vai cair, qual o problema de você vender e recomprar ele num preço mais baixo? Entendeu? O que eu acabei de fazer com o MXRF11? Eu tinha cotas dele,
girei isso e acabei com mais cotas sem botar R$1 do bolso. Eu não vejo problema nenhum nisso, não acho que seja ruim. Então, é um fundo que eu gosto, entrei. Com o dinheiro que eu sobrou do meu lucro da compra e da venda, eu vou entrar na próxima subscrição. Então, eu voltei nele a R$12 e vou entrar na subscrição a 11. Quer dizer, foi uma operação muito boa. Resumindo isso aqui, XPCM na minha carteira, por enquanto nem pensar. HGLG, acho bacana, talvez eu volte essa semana. E MXRF11 eu saí, caiu, eu já voltei e seguimos aí nos próximos meses. Se tudo der certo, subir demais, eu giro de novo. Qual o problema? Lucro, que nem eu falo, lucro nunca deu prejuízo a ninguém. Não esqueça de deixar aqui nos comentários quais são os fundos ou ações que você quer que eu fale mais, e aí durante a semana eu gravo um novo vídeo com os 2 ou 3 mais pedidos. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.